Quando tudo parece acabar, Deus começa. Olá, eu sou Jean Fortunato e esse é o seu Jardim de Fé, onde você se cura com graça e profundidade. No devocional de hoje, eu quero caminhar com você pela história de um homem que perdeu tudo e mesmo assim não perdeu a fé. Nós vamos mergulhar na vida de Jó, entender o que a resiliência espiritual realmente significa e como, mesmo em meio à dor mais absurda, Deus continua presente, atento e fiel. Se você sente que sua vida foi virada pelo avesso, não consegue entender o porquê, fica aqui comigo até o fim. Há uma resposta de Deus para você hoje. Jó era íntegro, próspero, respeitado, mas de repente ele perde todos os seus filhos, todos os seus bens e a sua saúde. Então ele entra em um espiral de dor e de abandono. Talvez você esteja aí se perguntando: o que eu fiz de errado? Porque isso está acontecendo comigo e agora? Eu preciso te dizer que Jó também fez essas perguntas. Eu já fiz essas perguntas para Deus em alguns momentos da minha vida. Jó foi honesto com a sua dor. Ele chorou, ele gritou, ele não entendeu, mas ele não abandonou Deus. E isso já é uma grande lição. Resiliência não é fingir que está tudo bem. Na verdade, é confiar mesmo quando nada faz sentido. Jó não teve respostas imediatas. Seus amigos o acusaram. Sua esposa pediu que ele amaldiçoasse a Deus. Mas Jó respondeu: receberemos de Deus o bem e não receberíamos também o mal? Leia essa passagem em Jó capítulo 2, verso 10. Isso não significa que ele entendeu, mas ele decidiu esperar em Deus mesmo no escuro. E meu Deus, como essa mensagem dele muda tudo. Eu particularmente fiquei muito impactada quando eu li essa resposta dele à adversidade. A forma que ele se posicionou diante as adversidades é algo que eu, sinceramente, não me vejo capaz de fazer da mesma forma. Se eu for destacar uma palavra agora a respeito da vida de Jó, eu digo que ele decidiu. Ele decidiu confiar. Ele decidiu esperar. Ele decidiu continuar amando a Deus, mesmo em meio às adversidades. E que adversidades, né? Simplesmente perder 11 filhos, todos eles numa catástrofe. Perder todos os seus bens e inclusive a sua saúde, chegando ao ponto de ter que se coçar com cacos de telha, porque ele adquiriu lepra naquela época. É realmente uma história que sempre me impacta muito. Jó esperou por Deus mesmo no escuro, e isso é resiliência espiritual. Não deixar que o caos de fora apague a sua luz, a cura de dentro para fora. A dor pode desorganizar tudo dentro da gente. A mente tenta entender o que o espírito só pode sentir. Como coaching e estudante de psicanálise, eu aprendi que a resiliência nasce da verdade interior. Jó se recusou a aceitar as mentiras dos outros sobre a sua dor, inclusive dos seus melhores amigos. Ele se voltou para Deus e nesse diálogo ele se reconstruiu. Quando você olha para dentro com fé, mesmo sem respostas, algo se organiza em você. A esperança começa a brotar de novo. E isso é maravilhosamente incrível. O final é só o começo. O Senhor restaurou a sorte de Jó, muito mais do que ele tinha antes. Mais do que bens, o que ele recuperou foi a intimidade com Deus. Ele diz em Jó 42:5: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu sempre me emociono, né? Vou ter que parar. Eu sempre me emociono nessa passagem porque verdadeiramente Jó, em meio àquela dor absurda que ele deve ter sentido e que nós lendo e imaginando, nós só podemos imaginar mesmo com empatia, ele conseguiu uma conexão com Deus ainda maior e ainda melhor do que ele tinha antes. Ele teve a oportunidade de ouvir a voz audível de Deus e ver em sua frente uma manifestação grande da presença de Deus em forma de uma ventania. E certamente ele foi muito e profundamente impactado pela presença de Deus.
Isso é o que Deus quer gerar em você. Uma fé que vê, mesmo quando tudo ao redor parece escuro. Se esse devocional tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa também ser lembrada de que Deus não abandona ninguém. Eu sou Jean Fortunato e aqui é o seu Jardim de Fé, onde você se cura. De semente em semente, de verdade em verdade, em graça e profundidade, você floresce. Até o próximo vídeo. Shalom, shalom.